Queridos, nós vamos prosseguir aqui, estamos caminhando para o final dessa série, A Igreja que Deus Quer, uma igreja fiel e relevante, baseada em Atos capítulo 2. E eu quero ler novamente o texto com vocês, Atos 2, 41 a 47. Eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez, para lermos a palavra de Deus. O meu desejo, quando comecei essa série há 9 semanas atrás, é que nós possamos ter esse texto em nosso coração, que fala dos elementos de uma igreja fiel e relevante. Atos 2, 41 diz: E os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o texto de hoje é o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Deus de amor, quando abrimos a Tua palavra, nós sempre abrimos na expectativa, na certeza de que ela vai falar conosco, e o Senhor vai falar conosco por meio dela. Queremos agora, nessa manhã, conversar, ouvir a Tua voz sobre a essência da adoração, a essência do louvor que o Senhor espera de cada um de nós. Fale conosco agora, Pai. Obrigado por esse culto, por podermos cantar, orar, ter comunhão. E é um tempo tão precioso e nós queremos ter isso em alta conta, dar valor à bênção do ajuntamento como igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Nós temos visto aqui os elementos de uma igreja fiel e relevante. Vimos que a igreja deve perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vimos também que essa igreja é marcada por temor e por unidade. Então, esse foi o começo desta série que estamos aqui conversando sobre doutrina, comunhão, partir do pão, orações, vidas marcadas por temor e vidas marcadas por unidade. Hoje eu quero falar sobre a essência do louvor, porque nos diz o texto que o próximo elemento de uma igreja fiel e relevante é a adoração. A adoração é uma das marcas de uma igreja fiel e relevante. Quando nós olhamos para Atos, queridos, nós estamos perguntando o que não pode faltar numa igreja? O que não pode faltar? A igreja é diferente uma igreja de outra, a igreja tem a sua liturgia, tem a sua estratégia diferente, mas há alguns elementos inegociáveis. Um deles é este, que a igreja deve ser marcada por adoração. Uma igreja fiel e relevante é uma igreja que louva, é uma igreja que adora. O texto diz, louvando a Deus. E aí, se você ler o versículo anterior, eles louvavam de casa em casa e no templo. O tempo todo essa igreja era marcada pelo louvor a Deus, pela adoração. E quando o assunto é louvor e adoração, nós temos que ir para o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o livro, é o inário dos judeus. E o livro dos Salmos, ele é marcado por convite à adoração e por explicação por que devemos louvar a Deus e adorar a Deus. Então, quando você lê o livro dos Salmos, que é o inário dos judeus, você é convidado a louvar ao Senhor. O Salmo 9 diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as suas maravilhas. Salmo 22, 23, louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem todos vocês. Salmo 146, verso 2, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, os salmos nos motivam a louvar. E eu uso aqui louvor e adoração como sinônimos. Há nuances diferentes em cada palavra, mas eu quero usar hoje louvor e adoração como sinônimos.
E a Bíblia nos convidando para adorar, nos convidando para louvar. Queridos, uma das marcas de uma igreja decadente é quando ela começa não valorizar como deve valorizar a bênção do ajuntamento como igreja. E esse é o histórico. Quando as igrejas já não dão valor, quando os membros, os frequentadores, as pessoas de uma igreja já não valorizam o ajuntamento para o louvor, embora o louvor não aconteça somente no ajuntamento, mas quando se relativiza, quando não se coloca em primeiro lugar a bênção do ajuntamento para o louvor, quando o domingo passa a ser desvalorizado, é o início da decadência de uma sociedade, de uma igreja. Porque, de fato, a igreja fiel e relevante, ela valoriza a bênção de o tempo todo estar cultuando a Deus, estar louvando a Deus. E eu quero pensar sobre isso, e eu quero ler um salmo, Salmo 34, 8 versículos. Queria que você abrisse o Salmo 34, para nós meditarmos nesse texto da essência da adoração, o porquê o adorar, os benefícios da adoração na nossa vida. Olha que diz o texto, Salmo 34, versos 1 a 8. Este é um salmo que fala da bondade de Deus, é um salmo de Davi. Olha que diz o texto. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Amém? Você pode ler comigo aqui, na sua tradução mesmo, o verso 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Amém, queridos? O texto diz, um dos versículos, verso 3, louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Queridos, louvor, adoração, é exatamente o centro da vida da igreja, porque é a expressão coletiva de adoração. O que é louvar ao Senhor? De fato, quando o texto diz lá em Atos que a igreja louvava ao Senhor, no templo e nas casas, eles estavam juntos, e essa é a expressão coletiva de adoração a Deus. Há um convite aqui, o salmista não apenas diz que ele louva ao Senhor, ele convida, ele diz assim, eu louvo ao Senhor, louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos nós juntos lhe exaltemos o nome, queridos. É um convite para adoração pública, e é uma adoração que se expressa, no nosso caso aqui, no culto, nesse ajuntamento. Nós precisamos cada dia mais valorizar a bênção do ajuntamento. A bênção do ajuntamento. Seria tão bom que a gente tivesse um estilo de vida que pudesse estar aqui todo dia. Pensou? Se pudesse todo dia estar aqui, né? Louvando ao Senhor. Lá na região Nordeste, nessas atividades de construção de templo, uma querida ovelha lá dos Estados Unidos constrói templos na região ali do sertão do Rio Grande do Norte, e ele conta da bênção que é, ele que mora nos Estados Unidos há 25 anos, cada vez que ele vem, porque é uma bênção que ele consegue ter culto todo dia. Ele vem ali para o sertão do Rio Grande do Norte, e ali aquele povo nas comunidades, trabalhando ali em família, e ele fala assim, que bom, nós marcamos atividade todos os dias, o povo está lá na igreja. Então um dia sai para evangelismo, um dia é estudo bíblico, a bênção de estarem juntos, nós não temos essa facilidade de estar aqui todo dia, mas precisamos valorizar as oportunidades que nós temos de termos esta adoração coletiva. Eu sempre pergunto, o que o culto coletivo, o que a adoração conjunta representa na minha vida? Nós precisamos valorizar
a adoração coletiva, não por uma questão de tradição. Ah, não, eu sempre fui criado na igreja, estou acostumado na igreja, domingo é dia de ir na igreja. Não, é muito mais do que isso. Nós devemos valorizar, porque é isso que Deus espera de nós. Nos reunimos para o encontro com o Senhor, e eu fico imaginando, nessa manhã, por exemplo, milhares de igrejas, falando de Brasil, milhares de igrejas no Brasil estão reunidas. Muitas delas no mesmo horário, 9 da manhã, outras às 10, outras às 11, mas muitas delas é o comum 9 horas da manhã, ou para a escola bíblica, para o culto, estão reunidas. Mas a minha pergunta é se cada pessoa que sai de casa, dirige ou vem até a igreja, está consciente do que é a adoração. Do que é adorar ao Senhor, do que é louvar ao Senhor. Lembrar que nós fomos salvos para o louvor da glória de Deus. Os estudiosos da igreja, eles quando falam da missão da igreja, falam, por exemplo, do evangelismo, falam de missões, falam da comunhão, eles quase que unanimemente dizem que a adoração não é mais uma missão da igreja. A adoração e o louvor é a própria vida da igreja. A igreja foi criada prioritariamente para adorar ao Senhor. E o próprio evangelismo e missões têm o objetivo: conquistar mais pessoas para quê? Se tornarem adoradores do Senhor. A razão de nós evangelizarmos, fazermos missões, não é porque o mundo está perdido apenas. É porque são pessoas que não estão dando ao Senhor a glória que lhe é devida. Então, queridos, o louvor, embora ele não aconteça exclusivamente no culto coletivo, o culto coletivo é a expressão da igreja de louvar ao Senhor. E nesse domingo, graças a Deus, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão adorando ao Senhor. E o meu desejo é que cada um tenha uma visão adequada, um reconhecimento adequado, uma compreensão adequada do que é louvar ao Senhor. E o culto tem essa função. Nós cantamos, preparamos o culto. Cada mensagem que cantamos aqui hoje de manhã, queridos, começamos com um hino dizendo: sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Então nós já começamos afirmando que o Senhor está aqui, porque Ele prometeu estar. Nós cantamos depois que nós queremos ser como um jardim fechado, queremos que o Senhor ministre a nossa vida, queridos. Nós cantamos sobre a bondade de Deus nessa manhã. Nós já cantamos sobre que mesmo quando não tem música, tem adoração, porque tem momentos que não há nem palavras. Isso é culto ao Senhor, querido. Então, nós somos convidados para essa expressão coletiva de adoração. Minha palavra para você: valorize profundamente esse ajuntamento. Não troque ele por nada, viu, queridos? Não troque ele por nada. Só se ausente quando precisar. Não é pecado fazer uma viagem de vez em quando e faltar na igreja, viu, gente? Tudo bem, mas que você priorize. Não troque por nada, porque isso aqui é absolutamente... Deus não precisa da nossa adoração, não precisa, mas Ele ama ser adorado. A Bíblia diz que Ele procura adoradores, mas nós precisamos da adoração, nós precisamos do louvor. Porque o louvor, ele é libertador. Há um livro, que eu não concordo com toda a teologia dele, mas que tem um título maravilhoso: O Louvor que Liberta. Porque mostra essa ideia, uma referência à experiência de Paulo e Silas na prisão. O que o louvor faz conosco. Queridos, esse ajuntamento é precioso e essa reunião é a expressão coletiva da nossa adoração. Em segundo lugar, o texto de Salmo 34 diz que louvor é o reconhecimento da grandeza de Deus. Ele diz: louvem comigo a grandeza do Senhor. Na expressão do salmista, há esse imperativo para nós adorarmos ao Senhor por uma razão: a sua grandeza. Nós precisamos o tempo todo, e o culto nos ajuda nisso, refletirmos sobre a grandeza do nosso Deus. Há um livro com o seguinte título: Seu Deus é pequeno demais. Quando a gente vai negligenciando a prática da adoração e do louvor, nós vamos perdendo, queridos, a exata noção de quem é o Deus a quem nós servimos. O nosso Deus é grande, e a grandeza de Deus deve ser a nossa motivação para a adoração. Ele diz: olha, louvem comigo a grandeza de Deus. O que quer dizer que Deus é grande?
que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é onisciente, né? Então, como disse, Ele é todo-poderoso ou onipotente, Ele é onisciente também, conhece todas as nossas necessidades, Ele é onipresente, Ele está sempre conosco, e os salmistas falam disso, quando a gente contempla Deus, quando o salmista diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, eu quero estar na casa do Senhor para contemplar o Senhor. Nós precisamos mentalmente, em cada culto, relembrar a grandeza do nosso Deus. O Salmo 148, 13 diz, louvem o nome do Senhor, porque o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Salmo 150, verso 2, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Não é interessante? Falou de grandeza, por que tem que falar de imensa? Porque não tem palavras. Não é só grandeza, é imensa grandeza. A grandeza de Deus. Quem Deus é? Santo, bom, poderoso, onisciente, onipotente. Esse Deus essa sua grandeza deve nos impactar. Essa excelência de Deus. Isso vai nos motivar a louvar ao Senhor. Queridos, nós somos o único povo que se reúne para adorar o Senhor do universo. Todos nós somos adoradores. Quando o ser humano é adorador. Quando o ser humano, ele rejeita adorar ao Senhor, ele cria outros ídolos, queridos. Tem pessoas, o Luiz Felipe Pondé diz que quando as pessoas, ele fala de espiritualidade, tira Deus de cena, eles começam a adorar outras coisas. Porque o ser humano é adorador por natureza. Aí tem o Deus do entretenimento, tem o Deus da beleza, não é verdade? Tem o Deus do dinheiro. E aí começa a adorar outras coisas, dar valor. Mas quando a gente adora a Deus, tudo mais se torna secundário. Nós somos adoradores por natureza. A grandeza de Deus, quem Deus é, deve impactar a nossa vida, porque nós somos criados para o louvor da sua glória. Portanto, na adoração coletiva, é o reconhecimento da grandeza de Deus. O salmista também diz, queridos, que ele fez da adoração uma atitude constante de vida. Olha o que ele diz no verso 1. Bendirei o Senhor quando? Em todo tempo. O seu louvor estará quando? Sempre nos meus lábios. Queridos, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor em algumas situações por algumas bênçãos é fácil. É ou não é? É natural. Mas louvar a Deus o tempo todo, por todas as coisas, é obra de Deus na nossa vida. Ele fez uma decisão. Ele não sabia como seria o futuro. Mas ele disse assim, eu já decidi. Eu vou louvar ao Senhor, vou bendizer. E aqui o bendizer significa, eu vou louvar a Deus com profunda admiração. É o Salmo 103 que fala sobre isso. Eu vou louvar ao Senhor com profunda admiração. Quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Queridos, na adoração, nós reconhecemos que as situações mais complexas da nossa vida estão na mão de Deus. Estão sob o controle de Deus. O louvor faz com que nós, que muitas vezes estamos desesperados, reencontremos o equilíbrio. Porque na adoração, a adoração é libertadora, nós nos lembramos que tudo está sob absoluto controle de Deus. Sempre que eu vejo uma situação desesperadora, seja no Brasil, na política, no mundo, na família, onde for, eu tento me lembrar o seguinte, que Deus continua no trono. Deus continua no trono. Queridos, não deixe o ano da eleição roubar a sua paz. Porque não sei quem vai ganhar, mas Deus continua no trono. E nunca vai, ele não precisou ser eleito. Já é Senhor. Então ele continua no trono. Não importa o que aconteça nos seus negócios, na sua vida, ele continua no trono. Ele não está dizendo, e nós vamos ver isso aqui, que não aconteçam situações difíceis em nossa vida. Mas o louvor nos lembra quem está no controle. Quando Paulo e Silas estavam presos louvando ao Senhor, só faz isso quem tem certeza quem está no controle. Ele devia pensar o seguinte, queridos, eles pensam que me prenderam. Eles nem sabem que eu estou preso aqui porque Deus permitiu. E se Deus quiser me libertar, vai libertar.
E eles talvez se lembrassem que Pedro tinha sido liberto ali também da cadeia. Eles estão dizendo assim, Deus está no controle, queridos. Deus está no controle de tudo. Nesse salmo, nós não encontramos um cenário de perfeição, que tudo vai bem. Pelo contrário, os salmos, versos que eu li, Salmo 34, falam de situações difíceis que eles enfrentaram. Temores, aflições, angústias, perigos. Mas ele disse, no meio de tudo isso eu decidi louvar ao Senhor o tempo todo. Louvor é uma atitude constante da vida. Olha que ele diz, busquei o Senhor, ele me acolheu, verso 4, livrou-me de todos os meus temores. Verso 5, olha, os que olham para ele ficarão radiantes, é alegria. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Verso 6, clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Situação de perigo, queridos. Então tem temor, tem aflição, tem angústia, tem perigo, mas o Senhor está no controle. Queridos, o louvor coletivo tem o poder de nos lembrar da grandeza de Deus. E quando lembramos da grandeza de Deus, podemos dizer assim, não importam as circunstâncias, eu vou louvar ao Senhor. Algumas vezes, louvar chorando. Algumas vezes louvar com o coração partido. Mas você louva, não por causa do que está nos acontecendo, seja bom ou seja mal, mas na certeza de que o nosso Deus está no controle. Davi enfrentou muitas lutas e ele escreve um salmo para nos convidar a louvar. Louvor a Deus não é apenas um artigo de fé que nós confessamos. Não, é uma prática que nós vivenciamos. Dizer que, olha, Deus é digno de ser adorado e louvado é artigo de fé. Importante. Deus é digno de toda adoração. Mas louvar no dia a dia é uma vivência, é a prática da fé. É louvar, não importam as circunstâncias. A proposta bíblica é louvar ao Senhor, ou louvar a Deus, em todo o tempo. Isso é, nos dias em que tudo vai bem e nos dias que enfrentamos lutas. Nos dias de plena saúde e nos dias de enfermidade. No dia em que a resposta da oração é aquela que você esperava e no dia que a resposta da oração não é aquela que você esperava. É nesse cenário. A adoração coletiva tem esse poder de nos lembrar dessas verdades. E aí a nossa pergunta é, nós temos aprendido a louvar a Deus em todas as circunstâncias? Ele decidiu fazer do louvor uma atitude de vida. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Nós precisamos do louvor porque o louvor nos estabiliza, queridos, novamente. Nos estabiliza, lembrando quem Deus é. E ele termina dizendo, mostrando que o louvor é resultado da nossa experiência, da nossa vivência. O nosso experimentar a bondade do Senhor. A Bíblia não apresenta a Deus como sendo aquele apenas que faz o bem, mas como sendo bom. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que é nosso Deus. Deus não apenas faz o bem, nós fazemos o bem não sendo bons, que a Bíblia diz que só existe um que é bom, é Deus, nós não somos bons. Nós temos atos de bondade, mas Deus é bom por natureza, e por isso fazer o bem é a expressão do seu caráter. Deus é a origem de tudo quanto é bom. Ele fala, louve o Senhor, porque o Senhor é bom. Cante louvores ao seu nome, porque é agradável. Salmo 135, verso 3. Então, Deus é bom o tempo todo. O Salmo 33, verso 5 diz que a terra toda está cheia da bondade de Deus. A bondade de Deus não é só para o cristão, né, queridos? A Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre os bons e os maus. Deus é bom com toda a terra. Nós temos na terra expressão da bondade de Deus. Agora o cristão experimenta isso muito mais, né, queridos? Nós experimentamos. Por isso, o texto nos mostra que o louvor é resultado da experiência que nós vivenciamos da bondade de Deus. E ele nos faz aqui, eu diria, um convite, um desafio. Provem e vejam que o Senhor é bom. Você já provou isso? Como a gente tem provado isso, né, queridos?
como a gente tem provado que o nosso Deus é bom, no meio das mais difíceis circunstâncias. E o nosso louvor, por meio do louvor, nós provamos, reconhecemos, porque já provamos que o nosso Deus é bom. O verdadeiro louvor é resultado da nossa experiência da bondade de Deus na nossa vida, nem que seja, como diz o Salmo 23, no vale da sombra da morte. Ele está conosco, mostrando a sua bondade. Queridos, somos chamados para ser uma comunidade de adoradores. A adoração, o louvor, traz glória a Deus, mas traz também paz ao nosso coração. Pastor Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano, diz que o louvor pacifica o nosso coração. Pacifica o nosso coração. O salmista, como já li aqui, fala da alegria que ele encontrou ao louvar ao Senhor, do livramento das angústias, do livramento dos temores e da proteção diante dos perigos. Ele falou tudo isso no Salmos 34, verso 4, livrou-me de todos os meus temores, minha face ficou radiante, livrou-me das minhas angústias e o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor. A igreja de Jerusalém compreendeu isso, cheia do Espírito Santo. Esta igreja, os membros dessa igreja, no templo e nas casas, o que eles faziam? Louvavam ao Senhor. Louvavam ao Senhor. Aliás, eu quero dar um conselho para você. Sempre que se reunir com irmãos da igreja, e é tão bom que os irmãos se reúnem, seja para uma pizza, para um jantar, até para uma pescaria, entendeu? Comece aquele encontro com louvor ao Senhor. Comece com louvor ao Senhor. Qualquer encontro. Vai se encontrar aí para bater um papo. Que você comece com aquele grupo, reconhecendo a bondade do Senhor. Porque estar juntos é uma bênção do Senhor. Queridos, cada vez que eu estou reunido com a minha família, ali, eu olho para aquilo como uma grande dádiva do Senhor, com a minha família de sangue. A gente olha e fala assim, é bênção a bênção da reunião. Quando me reúno com os irmãos da igreja, na quinta-feira, no domingo ou qualquer outro dia, eu considero isso uma bênção do Senhor. É um presente dele, é um reconhecimento da sua bondade na nossa vida. Que bondade imensa na nossa vida. Como igreja de Jerusalém, nós somos chamados, desafiados para louvar a Deus em todo o tempo, reconhecendo a sua grandeza e experimentando a sua bondade. Nós somos chamados para louvá-lo em todo o tempo, reconhecendo a sua grandeza e experimentando a sua bondade. Pastor Luiz Saião diz o seguinte, que o louvor é o reconhecimento expresso de quem Deus é e do que Ele tem feito em nossas vidas. Quando reconhecemos o verdadeiro lugar de Deus em nossas vidas, nós o louvamos de coração. Amém? A resposta, Luiz Saião está nos dizendo, de todo aquele que já reconheceu a grandeza de Deus e já tem experimentado a sua bondade, não tem jeito, é o louvor. O louvor vai ser algo natural para quem reconhece a grandeza de Deus e para quem dia a dia tem experimentado a bondade de Deus. O louvor é a expressão natural de corações agradecidos e de mentes que compreenderam quem o nosso Deus é. Que nós sejamos uma igreja adoradora e que nós valorizemos a bênção do encontro para dar a adoração e o louvor que só o nosso Deus merece. Amém? Queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Queria que você gastasse um tempinho agora falando com Deus. Primeiro, talvez você esteja enfrentando situações difíceis como Davi enfrentava. Temores, medos, perigos, angústias. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça e você diante do Senhor colocar agora esse temor, essa angústia, este medo, para que você termine esse culto podendo louvar ao Senhor. Coloque diante do Senhor. Louvor liberta. Eu sei que há irmãos, e nós somos solidários a eles, que enfrentam lutas nesse momento. Temores, tristezas, mas que possam ser colocados diante do Senhor e que a bondade do Senhor possa se manifestar na sua vida nessa manhã. Talvez você esteja aqui e tua vida está num momento muito bom. Você também precisa reconhecer a bondade de Deus na sua vida.
Agradeça a Deus, Senhor, como o Senhor tem sido bom com a minha vida. A bênção do trabalho, a bênção da família. Quantos aqui têm se alegrado pelos filhos que estão crescendo, pelos netos que estão aí correndo no lar? Bênção da amizade cristã. Quantos têm feito amizade aqui na igreja e têm desfrutado dessa amizade aqui e fora daqui? É uma demonstração da bondade de Deus. Vamos agradecer a Deus por isso. Deus de amor, queremos ser Igreja Batista do Cambuí, uma comunidade que louva ao Senhor, que o adora. Quero pedir que o Senhor nos dê um despertamento, para que nunca a bênção do ajuntamento como igreja seja negligenciada. Que nós sejamos adoradores, pessoas que louvam no dia a dia, mas que nós possamos estar com o nosso coração cheio de expectativa para semana após semana nos reunirmos com os nossos irmãos e irmãs para dar ao Senhor a glória que o Senhor merece, para reconhecer a Tua grandeza. Obrigado pela Tua bondade em nossa vida, que a nossa alma cante ao Senhor sempre, porque somente o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, e nós queremos dar ao Senhor a honra, a glória e o louvor que só o Senhor merece. Oramos agradecidos em nome do Teu amado Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor, amém.